Quem encontrou o capítulo 4 do profeta Ezequiel diz amém. Amém. Vamos à leitura bíblica, meus irmãos. Capítulo 4, a partir do versículo de número 11. Também beberás a água por medida, a saber, a sexta parte de um hin, de tempo em tempo beberás. E o que comeres será como bolos de cevada, e cozê-lo-ás sobre o esterco que sai do homem diante dos olhos deles. E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre os gentios, para onde os lançarei. 14. Então disse eu: Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada. Olha que amargura do profeta, irmãos. Amargura do profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi daquilo que morrer de si mesmo, ou que é despedaçado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. E disse-me: vê, dei-te esterco de vacas em lugar de esterco de homem, e sobre ele prepararás o teu pão. Disse-me ainda: filho do homem, eis que eu quebrarei o sustento de pão em Jerusalém. Comerão pão por peso e com ansiedade. Comerão pão com peso e com ansiedade. E a água beberão por medida e com espanto, para que lhes falte o pão e a água, e se espantem uns com os outros, e se consumam nas suas iniquidades. Senhor Deus, fale conosco, Senhor. Queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Deus, tenha compaixão do Teu povo. Tenha compaixão da minha alma. Tenha compaixão da Tua igreja. Tenha misericórdia de nós, para a glória e para a honra do Seu nome, Jesus. Pode se assentar, querida igreja. Pode se assentar. Quem puder louvar a Jesus com a boca, com as mãos, façam isso. Nosso Senhor merece. Se tem um dos profetas que para mim sofreu muito no seu chamado, foi o profeta Ezequiel. Porque às vezes as coisas aconteciam de fato, de forma literária, na vida do profeta, para que as pessoas pudessem entender os desígnios e os propósitos de Deus. Aconteceu coisas lamentáveis com esse profeta. Ele tinha que fazer uma maquete, um templo, ficar olhando ali para mostrar o cerco de Jerusalém. Ele às vezes tinha que dormir muitos dias de um mesmo lado, e para ele não mexer, ele deveria ser amarrado. Ele tinha que dormir de um lado só, depois do outro. Ele acabou de profetizar uma certa feita. O que aconteceu mesmo? Quem lembra? Ele profetizou pela manhã e à tarde a esposa dele morreu. A esposa dele veio a falecer. Fazer a obra de Deus é sentir na própria pele a luta. E às vezes a gente sente o sofrimento mais do que os leigos, porque a grande massa não está entendendo o que está acontecendo no campo espiritual. Por que disso tudo, de toda luta? Eles sofrem assim, criando esperança que amanhã ou depois, que o governo resolve, que o partido político resolve, que entra outro governo que melhora. Eles têm essa esperança porque não conhecem o Deus que manda em tudo. Eles não têm entendimento da palavra, então eles ficam nessa expectativa. Para nós que temos a lucidez e temos a luz da palavra nos iluminando, nós enxergamos o porquê disso tudo, enxergamos que o nosso Deus está por trás disso tudo e que a mão dele domina todas as coisas. Tudo bem? Quem está entendendo diz amém.
O que Deus faz, irmão? A primeira coisa que Deus faz quando o pecado começa a aumentar, e eu digo pecado começa de uma nação, de um grupo religioso, o que Deus vai fazendo? O pecado vai aumentando e Deus vai o quê? Se afastando. O pecado vai chegando e Deus vai indo embora. Cada dia que o pecado entra, um pouquinho Deus vai indo embora. Aí você vai dizer assim: eu vou provar esse povo agora com uma das provas mais difíceis para passar. Qual é a prova? O Senhor está dizendo para Ezequiel, e a mensagem é para nós hoje. Essa mensagem ela não é no passado, ela está no presente. Eu vou provar você na escassez do pão. O povo começou a pecar, Deus mexia absolutamente no sustento da população. Ele mexia no pão e na água. É por isso que o profeta aqui, ele vai ter que tomar água por quê? Por medida. Água por medida. Ele ia comer por medida, no horário certo, no momento certo, não ia tomar água o tanto que ele quisesse, não ia comer o tanto que ele quisesse, e a comida que ele fosse, o que me chamou a atenção foi isso aqui, e a comida que ele fosse comer, o pão que ele fosse preparar, deveria ser cozido com o quê? Qual era o combustível que devia cozer a comida? Esterco de homens. Sabe o que é isso, irmão? Comer a sua comida com esterco de homem. Já que vocês gostam muito de homem, então vão comer o esterco dos homens. Não é que vão comer, porque na verdade o pão que vai ser cozido sobre o esterco. Não é que o esterco vai estar contaminado, o pão vai estar contaminado. Mas você consegue comer uma comida preparada com esterco de homens? O que você entende com isso? Você está dizendo assim: olha, nação, vocês estão pegando a minha palavra, que é santa, e estão preparando ela num ambiente mais imundo e imoral que possa existir. Está comparando a igreja que serve o pão com a privada, um pão imundo. Por exemplo, a padaria. Quem trabalha com padaria, irmão Jaco Genário sabe muito bem, trabalha com essa área há muitos anos. Ele é investigado, a vigilância sanitária, irmão Adriano também, que trabalha com restaurantes e na área alimentícia. É assim ou não é, irmão Adriano? Para você servir o pão, exige o quê? Que você tenha um ambiente totalmente higienizado, um ambiente preparado, certificado. É isso. O pão da palavra do Senhor não pode ser servido de qualquer maneira. O pão que é a palavra de Deus deve ser servido não sobre uma privada, mas sobre o altar do Senhor, e com homens que vivam a plenitude desta palavra, com certeza de regra, de fé e de prática. Deus então, meus amados, vai tocar na palavra. Eu comecei a prestar atenção nisso. Vai dar a palavra por medida. Palavra por medida. Água por medida. Esses dias atrás eu fiquei assim, essa pandemia terrível, sem culto, a gente vinha para cá, 2, 3 irmãos, orávamos aqui, e me deu uma sede assim de tentar, de ouvir uma palavra. Não sei se já passou, quem já passou por isso vai me entender, de ouvir uma palavra. Eu falei, não, vou procurar alguma coisa, está todo mundo fazendo lives, eu vou procurar, ver se tem um lugar para me alimentar a minha alma. Aí eu procurei chegava num lugar, era só um arcabouço teológico. Eram bons homens ensinando coisas bonitas, mas não passavam de uma mera aula acadêmica, cheia de conhecimento, mas vazio da presença de Deus.
Falei, meu Deus. Aí você ia para outro lugar procurando uma mensagem para ouvir. Na outra live era só revelação. Ei, compartilha que eu te revelo. Ah, não, vou tentar no rádio. Também não encontrei. Passei de emissora para emissora, só dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Se ninguém resolve, vem na minha igreja que eu resolvo. Encontrei muito super-homem aqui em São Paulo. Mas o Deus que eu sirvo não apareceu na boca deles, não. A palavra verdadeira. Eu pude enxergar, a maior luta desse coronavírus não está sendo a doença, não está sendo os leitos de hospitais, não está sendo, meus amados irmãos, as UTIs ocupadas. A maior luta que eu estou observando nos últimos dias é porque falta a palavra de Deus. Tem faltado palavra. Tem muito oba-oba, tem muito autoajuda, tem muito barulho, mas falta o poder salvífico, o poder consolador dessa palavra. Você não consegue ter consolo, é mais ou menos você comer e continuar com fome. Eu fico pensando que muitas pessoas estão passando. Nós estamos aqui, um povinho pequeno, mas Deus tem nos dado uma comida gostosa aqui nesse lugar. Deus tem alimentado a nossa alma. Viemos aqui numa comidinha simples, mas a gente sente saciado. A gente sente Deus nos alimentando. Mas tem muitas pessoas com fome, e fome da palavra. E quando comem uma comida imunda. O que é uma comida imunda? A Bíblia não é imunda. A Bíblia é o pão, ele é limpo. Mas servido em um ambiente que não passa por critério, que não passa por uma fiscalização espiritual, que não tem o ensinamento da palavra, que não tem observância, e o povo está com tanta fome que come de qualquer jeito. Sabe quando você está com muito... Irmão, isso é perigoso. A fome demais é perigoso. Quando você está com muita fome, né? Você olha, passa num ambiente assim, você não quer nem saber se aquele ambiente está... Se aquele restaurante está liberado pela vigilância sanitária, se ele está credenciado... como é que é a cozinha, você não sabe, e você chega lá naquela fome, aquele desejo de comer, e você não conhece, você come, às vezes, comida imunda, aleluia, mas não tem coisa mais gostosa de quando você está com fome, com desejo de alimentar, e você encontra um cantinho, onde você sente a vontade para você matar a sua fome. O que eu quero dizer para vocês é isso, Deus está provando a humanidade, justamente no quesito do pão. Se você for para o livro de Joel, quem lembra do livro de Joel? Quando o povo pecou, a igreja de Judá estava em pecado, o Senhor vai mais uma vez deixar os mensageiros sem mensagem. Irmãos, olha, eu nunca vi um tempo difícil para pregar que nem esse. Quem tem observado isso, irmãos? Quem tem observado? Irmão, você vai ouvir, parece que não está tendo inspiração, parece que falta uma mensagem cheia da graça de Deus, uma revelação assim poderosa da palavra de Deus, porque Deus está dando alimento para os pregadores a conta gota. Capítulo 1 de Joel. Aleluia. Verso 8. Lamenta como a virgem cingida de saco, a igreja, pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. Por que estão entristecidos? Porque o campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o azeite acabou. Esse é o período, meus amados, que nós estamos enfrentando. Período de sequidão, período de dificuldade, que tem pessoas que vai ter que cavar fundo para buscar a sua própria água. Vai ter que cavar fundo para buscar a água dos lençóis freáticos espirituais.
Se você não botar na boca do pó e eu não colocar, nós aqui não colocarmos a boca no pó, nós vamos ficar com a alma faminta, a alma angustiada. Voltando para o texto base de Ezequiel capítulo 4, você viu a forma que as pessoas iam estar? No capítulo 4, vai dizer o texto, meus amados irmãos, no 17, para que lhes falte o pão e a água, e se espante uns com os outros. O 16, disse ainda, filho do homem, eis que quebrarei o sustento do pão em Jerusalém, comerão o pão por peso e com ansiedade. Quem já viu uma época de tanta ansiedade como esta? As pessoas querendo pão, mas ansiosos, querendo ouvir. O que é? Eu vou na igreja hoje, o que é aquele? Olhando para cá, tem um pastor lá que é abençoado, eu vou na outra igreja porque o de lá revela tudo, e ele vai revelar o meu problema. É uma ansiedade, é um desespero para ser revelado, é um desespero para ouvir Deus falar, porque Deus se silenciou. Deus dá um tempo para a humanidade. Quando o pecado aumenta, Deus se silencia. Aleluia. Mas quando alguém pôr a boca no pó, o Senhor vai acordar você pela madrugada e vai falar no teu coração e vai revelar teus mistérios. Eu vi um testemunho hoje de um irmão, que o irmão estava em casa, deitou para dormir. Quando o irmão deitou para dormir, aqui em São Paulo, deitou para dormir, que ele começou a dormir, aquele diácono, o Senhor apareceu para ele e falou: o anjo de Deus, vem cá, vamos passear um pouquinho comigo. E começou a mostrar para ele as coisas celestiais. E começou a mostrar para ele. E começou a mostrar. E o negócio estava bom. Diz que o negócio estava bonito demais. Mas só que ele começou a espernear na cama e mexer. E a mulher cutucou, irmão. E acordou. Ele falou: mulher, isso é hora de me acordar, pelo amor de Deus. Eu estava enxergando coisas maravilhosas da parte do Senhor. Aleluia. Irmãos, é tempo de nós buscar comunhão com Deus. O Senhor está cortando o pão. O povo está ansioso, querendo mensagem, querendo profecia. E coloca o nome. Esses dias eu vi um irmão que me assiste aqui pelo canal. Fiquei tão triste. O irmão assiste a gente aqui pelo YouTube. O irmão fez a campanha 30 dias de oração comigo. Aí, meu Deus do céu, entrou na rede social uma live. Meu Deus do céu, era a coisa mais nojenta do mundo. Compartilha 30 vezes que Deus tem uma revelação para você. Quando aparece embaixo o nome do irmão que cultuou a Deus muitas vezes comigo, que pela live, que participou de tudo, o irmãozinho está lá: fala comigo, Senhor, me revela, Senhor. Tinha mais de 50 comentários do irmão. Ô, irmão, sinceridade, esse tipo de gente eu não quero nem na igreja. Esse tipo de gente, que Deus afaste de nós, que Deus coloque alguém aqui que tenha sede da palavra, que ame a palavra. Aleluia. A revelação é consequência do poder desta palavra. Quem está entendendo diz amém. Desespero, comendo pão por ansiedade. Ansiedade, que adianta, meu irmão? Se você quer uma revelação, você quer uma profecia, o que quer que Deus fala com você? Você não está disposto a fazer o que Deus manda. Você não está disposto a mudar de vida. Você não está disposto a abandonar as velhas práticas. Você quer profecia para quê? Aproxima de Deus e Ele vai falar o teu coração. Aproxima dEle e Ele vai falar com você. Comerão o seu pão por peso e com ansiedade, e a água beberão por medida e com espanto. Ó, irmãos, é isso aqui, ó. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Parece que todo mundo brigando por causa de uma botijinha, de um copinho de água. Todo mundo vem na igreja e só dá uma molhadinha na boca, para não morrer. Parece que o tempo é um tempo de tensas trevas. Quem tem observado isso no mundo espiritual? Aleluia. Mas uma luz vai surgir. Uma luz vai brilhar. Sabe o que? Deixa eu falar para vocês. Vamos lá para o livro de 1 Samuel. O tempo era um tempo parecido com esse. Pecado estava na igreja. O pastor perdeu o uso do cajado. O coitado do pastor, como é que chamava ele, irmãos? Eliezer? Não? Não era Eliezer não, né? Eli. Só para me ver se vocês estão a tempo.
Vamos ver se vocês estão prestando atenção mesmo. 1 Samuel, meus amados. O pastor, coitado do pastor, estava numa situação tão difícil. Os filhos do pastor faziam o que queriam na igreja. As mulheres juntavam em bando na porta da igreja. E eles prostituíam. E o pau quebrava. A igreja virou... O pão era servido sobre uma fossa. Fossa é o símbolo de quê? Sujeira. A palavra de Deus não combina com sujeira, irmão. É luz. Luz não combina com as trevas. Quando a luz chega, as trevas faz o quê? Se acende a luz, as trevas não ficam. Essa palavra tem que ser luz. Tem que mostrar onde está o nosso pecado para o Senhor nos purificar. E o pecado não pode ficar onde essa palavra é pregada. Pode. Capítulo, meus amados irmãos, deixa eu ver. Aleluia. Verso 3, capítulo 3 de 1 Samuel. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. O povo estava na igreja assim, dizer: cadê as visões? Cadê os arrebatamentos? Cadê aquelas revelações profundas do Espírito Santo? Cadê o agir de Deus na congregação? O culto ficou um culto monótono, um culto pesado, aleluia. E o velho está lá, o velho Eli, 98 anos, já cego, mas está lá, não abro mão. Eu estou aqui na frente, eu sou presidente, eu sou pastor. Deus diz assim: eu te arranco daí, porque eu vou colocar Samuel neste lugar, com uma visão da palavra. Eu creio que é tempo de Deus arrancar esses homens gelados, esses homens vazios e cheios de si mesmo, e levantar Samuel como uma lâmpada no meio da congregação, para servir um pão fresco para a igreja. Chega de ouvir esse pão requentado, esse pão da internet, esse pão que não alimenta, esse pão que não muda, aleluia, que não acontece nada do que fala. Antes que vai dizer o Senhor, ó, capítulo 3 ainda, verso 2. E sucedeu naquele dia que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e também Samuel, já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo, o templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e ele disse: eis-me aqui. Quem está entendendo que é tempo de Deus levantar homens para servir pão? Não tinha mais pão, o pão estava cortado, mas de repente aquela noite Deus faz um chamado para Samuel, e Deus entrega um pãozinho fresquinho para Samuel, uma revelação pura, tremenda da parte de Deus. Qual era a revelação? Fala para Eli que os 2 filhos de Eli vão morrer no mesmo dia. Deus vai levantar alguém para servir para nós o verdadeiro pão, o pão vivo. Irmão, a ansiedade de uma pessoa que perde o contato com Deus, ela é muito grande. Existia um rei de Israel, o nome dele era... Ele foi o primeiro rei de Israel, na verdade. Ele quase ninguém fala, né? A gente lembra só de Davi. Mas no capítulo 28 de 1 Samuel, vai falar de um homem. Cuidado para você não ser enganado no tempo de escassez. No tempo de escassez e de luta, o povo tende a ser enganado pelos falsos profetas. Vamos ver aqui, capítulo 28. Aleluia. Olha só. Eu estou entendendo que o tempo é este. O tempo que nós estamos vivendo é este. Não estamos entendendo muita coisa, não. Parece que nós estamos com uma venda nos olhos. Nós estamos querendo ver o futuro, o que vai ser amanhã. Queremos que Deus nos revela, que Deus fala. Mas a palavra dele está falando. Você precisa ouvir a palavra de Deus para você se enraizar na palavra. Aleluia. Capítulo 28. Essa é a população nossa. Esse é o nosso caso. Verso 6. Perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhes respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. O pão está cortado, irmão. Não adianta você ficar atrás de profeta. Você vai atrás do profeta. Parece que eu vejo Saul, né? Atrás de Samuel. Samuel tinha morrido,
ele não estava lá mais, aí ele vai atrás de quem? Do profeta. Profeta, por favor, o que Deus tem para mim aí? Aí o profeta fecha o olho, era o rei. O profeta Neemias fecha o olho e ora, e ora, e ora. Ele diz assim, nada. Deus não me falou nada. Aí ele diz assim, não, eu vou correr lá no sacerdote. Urim, Tumim, 2 pedras no peito do sacerdote. Joga as pedras para lá, para cá, para cá. O que Deus falou? Não entendi nada. Deus não falou com o senhor nada. Aí ele falou assim, vou deitar e vou dormir. Quem sabe Deus me revela em sonho. Fala comigo em sonho. Também não sonhou. Desespero, angústia. Você nessa noite foi privilegiado. Porque Deus está falando com você. Que ainda tem uma saída para os seus problemas. Recebe a revelação de Deus agora. Eu estou pregando agora por revelação de Deus. Você está esperando eu chamar por revelação? Deus te trouxe aqui para dizer para você que Ele está em silêncio, mas Ele marcou esse culto, Ele marcou esse encontro para falar para você que Ele ainda tem uma saída para os teus problemas, Ele ainda tem uma porta aberta, Ele ainda tem solução para você. Você não está na condição de Saul. Aleluia. Escuta aqui. A pessoa quando Deus não fala, o crente quando ele é idolatrado demais em revelação e profecia, ele está um passo de ir para... Um crente desse para mim que é idolatrado só em revelação e profecia, é um crente que para mim, Mairani, ele está um passo de ir para o tarô. Ele está um passo para mim de ir para a astrologia. Ele está um passo de ir para a astrologia. Ele está um passo de pedir a cigana. Porque eu estou cansado, irmão, estou cansado. A gente já não sou menino mais, eu faço 40 anos e prego desde os 20. Preguei até com 11 anos, 9 anos, já pregava na roça e via isso, no meio do mato. A irmã Rosa está conosco assim, assistindo sempre. Ela lembra de mim com 10, 11 aninhos, fazendo culto com eles lá. Cansado de pessoas que estão aqui assim, ó, com aquela cara de cachorro pidão na igreja, pedindo uma bênção, uma revelação. Por favor, me revela. Falta pedir para você assim, o que Deus te mostrou é os mesmos que saem daqui e vai para o terreiro de macumba e vai atrás de Satanás. Irmãos, que Deus traga aqui quem tem sede da palavra. Que Deus traga para esse culto quem ama ouvir a palavra. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com a palavra. Se você acorda de manhã, vai para o Facebook, vai para a internet, para o Instagram, vai para tudo e não pega nessa Bíblia, depois vem aqui querendo uma bênção de Deus, você é cara de pau e não serve a Deus à luz da palavra. Você precisa valorizar essa palavra. Você tem uma Bíblia na sua casa. Leia a palavra de Deus. Olha o que acontece, irmãos. O homem agora fica tão desesperado, porque ele espera para o sonho, Deus não fala. Para o profeta, Deus não fala. Por Urim, Tumim, Deus não fala. Capítulo 28, verso 7. Estou terminando. Então disse Saul aos seus criados: buscai em mim uma mulher que tenha espírito de feiticeira. Gosto da minha versão. Espírito de feiticeira. Para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Edor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Tem um espírito de adivinhação parando aí que não para, irmão. É tanta profecia da carne, é tanta revelação da carne, é tanta conversa fiada. Deus há de repreender o espírito da adivinhação. Um pouquinho mais de retorno, Deus há de repreender esse espírito da adivinhação e de nos dar um espírito de graça. Um espírito que fala no profundo e no escondido. Irmão, cuidado com a adivinhação, viu? Cuidado. O diabo pode te enganar com a adivinhação. Sabia disso? Lembra daquela moça do capítulo 12 de Atos? Que andava revendo, não vou nem ler com vocês. Andava adivinhando tudo? Era escrava do diabo. Paulo repreende o demônio, o diabo sai. E ela perde o dom daquela adivinhação maligna. Deus há de levantar um povo que ama a palavra do Senhor. Aí, irmãos, aqui. Aí o homem desesperado vai lá procurar a pitonisa, a feiticeira. Aí ela fala: o que o senhor quer? Aí ele fala assim: eu quero Samuel.
Quem que sobe? Quem que sobe da terra? Ela fala: eu vejo deuses brotando da terra. Aí de repente vem um ancião, Samuel. Aí ele fala: ó, Samuel aqui. Samuel, ali era Samuel mesmo, irmão? Ali era Samuel? O diabo fez parecer o quê? Samuel. Aí ele: ô Samuel. Aí ele: o que você veio me perturbar aqui, rapaz? Como fosse Samuel. O diabo. No corpo de um senhor como Samuel. Mas não era Samuel. Ele vai dizer assim: é porque eu vou na luta amanhã. Ele falou: pois é, Deus não te responde, você vem atrás de mim? Deus não te responde, você vem atrás de mim? Amanhã você vai estar aqui juntinho comigo. Era Samuel que estava falando aquilo? Ele ia estar juntinho com quem então? Com o diabo. Você vai estar juntinho comigo. Que Deus tenha misericórdia dessa geração. Que Deus tenha misericórdia dessa geração vazia, dessa geração seca. Mas Deus há de levantar uma geração, aleluia, para matar a fome do povo. Uma geração que prega a palavra como a palavra de Deus é. Irmãos, eu não vou pregar jamais o que vocês querem ouvir. Não posso fazer isso. Porque na hora que eu estiver no hospital, no leito de dor, nenhum de vocês vão lá nem me visitar. A hora que eu estiver na minha casa sentindo dor e problema na minha família, nenhum de vocês vai ligar para oferecer nenhuma ajuda, porque vocês não podem. Eu vou pregar a palavra como ela é, porque quando eu precisar o céu vai se abrir e a glória de Deus vai descer e Deus vai me socorrer. O pregador tem que ter compromisso com a palavra de Deus. Não é fácil. A escassez está aí. Não vem para cá achando que nós somos o bambambam, que vem para cá achando que eu sou o tal, não sou nada. Eu sou servo de Deus que nem vocês. E estou atrás desse pão, e estou atrás dessa comida, estou atrás desse alimento. Quem quer essa palavra para o teu coração? Quem está com fome da palavra? O povo estava com muita fome da palavra nos períodos de João Batista. E quando o povo está com fome da palavra, você pode pregar o que for, ele não escolhe. Quando a gente está com muita fome, a gente escolhe, irmão. A palavra pode ser dura, você come assim mesmo. Quando você está com muita fartura, você escolhe pregador. Quando o negócio está muito bom, você escolhe quem vai pregar para você. Eu escolho aquele que aquele é bonzinho para mim. Eu escolho aquele que ele só tem profecia boa para mim. Ele só profetiza o que é bom. Só passa a revelação boa para mim. Vou escolher ele. Mas quando Deus acabar com esses falsos profetas, Ele vai levantar João Batista. E você vai ter que ouvir a mensagem, aleluia, do machado na raiz das árvores. E a fome estava tão grande que chegava os principais, chegavam os doutores, e ele olhava para eles e dizia assim: raça de cobra, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Raça de víbora. Aí chegava perto dele os cobradores de impostos. Quem que era mesmo? Os publicanos. O que nós devemos fazer para ser salvo? Ele diz assim: cobra o imposto, somente o valor que Roma designou para vocês, não rouba do povo e você vai ser salvo. Iam chegando para ele, a mensagem era de exortação. Nessa noite eu vou dizer para você: se não tem uma Bíblia, compra. E se tem a Bíblia e não tem hábito de ler, procura um espaço na sua agenda e começa a botar a Bíblia na sua agenda. Começa a colocar oração na tua agenda. Começa a colocar Cristo na sua agenda, porque senão você também não entra na agenda de Deus. Se você não botar culto na agenda, se você não botar, aleluia, palavra de Deus na sua agenda, dias para você congregar. Eu ouvi hoje no grupo de música um vídeo, pelo amor de Deus, um irmão mandou. Eu fiquei maravilhado com aquele vídeo no grupo de música da Orquestra Nacional. Pelo amor de Deus, não sei se vocês viram. O vídeo fala sobre ler a Bíblia. A pessoa que leu a Bíblia só no domingo, no culto da família, não acontece nada na vida da pessoa. Não muda nada. Se a pessoa lê a Bíblia só duas vezes na semana, não acontece nada na vida da pessoa. Se leu 3 também não é gradual. Mas aquele que leu a partir de 4 vezes na semana, o índice de suicídio cai, depressão cai,
assustadoramente, inexplicavelmente, infalivelmente. Quem come essa palavra tem saúde, tem vitalidade. Quem alimenta dessa palavra vence as lutas e as dificuldades. Porque você começa a ler a Bíblia uma vez na semana, 2, 3, 4. Quem lê a Bíblia 4 vezes na semana, daí a pouco está lendo a semana toda. E quando você começa a ler a Bíblia, a esperança viva. De repente você encontra, aleluia, de repente você encontra Jó capítulo 14, verso 7. A esperança para a árvore cortada, aleluia, mesmo que foi cortada, e o seu tronco envelheceu no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como uma planta nova. Você vai ler a Bíblia, você vai encontrar: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, encontrarei descanso para as vossas almas. Você lendo a Bíblia, você vai para Lamentações e você vai ouvir Deus dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Eu não sei se você entrou aqui desesperado por uma revelação, por uma profecia, mas você vai levar o pacote completo do céu, porque a glória de Deus já está descendo neste lugar. Deus está levantando vidas, levantando almas aqui. Quem quer graça de Deus para ler a Bíblia? Quem quer glória de Deus para ler a palavra e se revestir do poder dessa palavra? Que Deus nos dê unção, meus amados. Unção é óleo. Que Deus coloque óleo no nosso ministério. Que Deus coloque azeite no nosso ministério. Capítulo de Zacarias. Diz a Bíblia de Zacarias: tinha 2 pregadores, aleluia, figurados, que eles eram figuras ali de Zorobabel e de Josué. E esses pregadores, aleluia, esses eram abençoados. Esses pregavam cheio do azeite do Senhor Jesus. Quem achar primeiro me fala aí. Capítulo, bem, parece que é o capítulo 4 de Zacarias. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Aqui. Aleluia. Capítulo 4. Capítulo 4, verso 2 de Zacarias. E disse-me: que vês? E eu disse: olho e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas, 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que vês? Que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo dizendo: não sabes tu que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Respondendo dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. O pregador tem que ter o azeite, para que não seja a palavra seca, mas seja a palavra molhada com azeite, convencendo o pecador. Que esse azeite convença o pecador aqui nessa noite. Que essa palavra convença alguém a abrir mão do pecado e se render a este Deus santo, puro e verdadeiro. Quem já tentou comer um alimento sem óleo, sem gordura? Já dá para comer uma comida sem gordura? Dá para comer? Já pensou, Mariana, aquele arroz sem gordura? Sem azeite? Quem consegue comer a palavra? O pregador pode conhecer de todos os temperos, mas se ele não comprar azeite, ninguém suporta a comida dele. O que dá gosto na comida é o azeite espiritual, descendo sobre essa palavra e matando a fome. Então eu tenho visto o povo hoje com fome e sede de ouvir a verdadeira palavra. Quem tem notado isso, irmãos? Está difícil de ouvir a verdadeira palavra. Nós temos um programinha aqui no rádio, 1 horinha de programa. Não somos melhor do que ninguém. Mas se vocês ouviram o que eu ouço, irmãos ligando, falou: pastor, pelo amor de Deus, não dá para ouvir. É só pedindo dinheiro. É só dinheiro. Cultos que você vai que pede 7 ofertas. Me contaram, 7 ofertas num culto. Ah, pelo amor de Deus, irmão. O sangue de Jesus tem poder. É voto para tu com trem.
Ou leva aqui esse azeite aqui, toma esse vidrinho de azeite aqui. Leva lá, põe no seu carro, Adriano, esse vidrinho de azeite, que vai ter livramento para você. Vai para lá, rapaz. O azeite é para o presbítero da igreja, ungir com azeite. Não é você levar azeite para sua casa, não. É o presbítero, o pastor, que pode ungir. Está na Bíblia, vai ler a Bíblia que vai ver lá. Mas se eu falar que é para levar o azeite aqui, só vê irmãozinho levando o azeite. Porque, eu quero azeite. O azeite não é de graça assim, não. É pagando o preço na oração e no jejum. Deus abençoe. Fique em pé, igreja amada do Senhor. Queridos, que Deus tenha misericórdia de nós. Quem quer a misericórdia de Deus na sua vida? Pede a misericórdia de Deus. Não dá para brincar com as coisas de Deus. Irmãos, sabe por que a gente fala a palavra de Deus aqui assim, como ela é? Que se fosse para contar mentira, nós ia para a mesa tomar vinho. Ia brincar. Aqui não é lugar para isso. Aqui ninguém está aqui brincando. Eu aceitei Jesus para viver a palavra. Quem que vem para cá? Por conta da palavra. Esses dias eu fui levar a ceia para a irmã Felicidade, já que o Rafael foi comigo. Nós gastamos quase de carro, quase 2 horas para ir lá. Teve um dia que eu fui, foi 2 horas que eu fui com a Késia para a gente ir. E essa irmã sai de lá na terça-feira para vir para o culto aqui, de ônibus. Nós gastamos umas 2 horas para ir de carro, umas 2 para voltar. Foram 4 horas aqui dentro de São Paulo, para levar a ceia para a querida irmã Felicidade, que está nos assistindo agora, com certeza. E aí, essa senhora sai de lá e senta aqui no meio desses bancos. Aí vem o pastor canalha subir aqui, sem um pingo de respeito pela palavra e nem um pingo de respeito pelos irmãos que estão aí, para pregar o que ele acha bonito, o que ele acha conveniente. Está fora, meu irmão. Nós viemos aqui para servir comida em tempo de escassez. Quem está entendendo isso, amém? Estamos servindo comida em tempo de escassez. Então pega a sua parte. Você já embalou a sua porção? Você já embalou o seu pacote? Isso aqui é, quem sabe, para você é para a semana toda. É a comida para a semana. Você vai dormir lembrando desse pastor dizendo que você precisa mudar de vida e precisa ler a Bíblia e precisa consertar o teu altar. Você vai lembrar de mim, porque o Senhor vai te incomodar. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem alguém entre nós que quer tomar uma decisão com Jesus? Aceitá-lo como Salvador? Reconciliar? Parou, a luta bateu. Você quer tomar uma decisão? Tem alguém? Não tem ninguém? Oxalá, era para ter uns 10 aqui na frente, tomando a decisão com Cristo. Não tem ninguém mesmo? Então minha parte foi feita. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, preguei a sua palavra, Senhor. Uma vez mais preguei a tua palavra no teu santo altar. Se o Senhor quiser agora confirmar essa palavra com sinais, com maravilhas, com prodígios, o Senhor pode curar agora. O Senhor pode curar agora. O Senhor pode revelar o oculto escondido. O Senhor pode fazer milagres sobrenatural. O Senhor pode operar maravilhas para esse irmão glorificar o teu nome, em nome de Jesus.